A primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você quer ficar pobre ou quer ficar rico? Essa é a grande pergunta universal. O que você quer? Ficar pobre ou ficar rico? Grudou no vídeo? E não vem com essa de eu nasci em lugar ruim. Eu quero saber a pergunta e a resposta. A pergunta é: você quer ficar pobre ou quer ficar rico? Se a sua pergunta for eu quero ficar rico, mas não sei como, ou eu quero ficar rico, mas eu não acredito, ou eu quero ficar rico, mas eu acho que não dá, é porque você tem duas coisas engatadas na sua cabeça. Calo mental, que a gente tem que mudar por completo ele, que é coisa que instalaram em você lá no passado. Seu pai, sua mãe, que foram pelo INSS, são aposentados, ganham poucos e não acreditam neles, acabaram trazendo isso pra você. Primeira regrinha. E crenças limitantes, que é o meio que você vive. Isso a gente vai falar abertamente aqui no vídeo, em vários vídeos, sobre mentalidade e ambiência. Ou seja, se você está circulado por pessoas ruins, você ficará ruim. Circulado por pessoas boas, você terá bons pensamentos. Existem algumas pesquisas que foram feitas em campos nos Estados Unidos, nas melhores universidades, que dão conta de que se você pegar uma pessoa depressiva e colocar ela num bairro, ela deprime grande parte daquelas pessoas se ela tiver contato social com elas. Em contrapartida, se você ficar do lado de pessoas positivas, você ficará também positivo. Mas a gente não vai entrar só no campo do empirismo, a gente vai entrar no campo da realidade. Eu sou Evandro Guedes e eu venho fazendo isso há muitos anos na minha vida. Por quê? Porque eu sou filho de motorista de táxi, a minha mãe é costureira e sim, eu tinha o mesmo problema que vocês estão ouvindo o Lula falar hoje. O rico tem que comer carne mais elaborada, como uma picanha, foi a declaração dele esses dias, e o pobre tem que comer frango. Meu pai me falava isso a vida inteira, é um grande calo mental que eu exercitei por anos. Mas em algum momento da vida eu resolvi mudar e eu resolvi entender sobre educação financeira. Sabe o que eu reparei há bastante tempo? Que ninguém entendia sobre dinheiro. Ninguém entendia sobre dinheiro. Eu falei, cara, se as pessoas não entendem sobre dinheiro, eu entender um pouquinho sobre dinheiro, sobre juros simples, juros compostos, impostos, se eu entender sobre inflação, porque eram coisas que ricos falavam. Porque na minha época, quando eu estava começando meu projeto ainda, lá atrás, tá? Isso aí lá para os anos de 2001, 2002, 2003, eu comecei a entender que o dinheiro fazia falta de verdade quando a Yasmin nasceu em 2001, que é minha filha. E eu falei, cara, eu preciso entender sobre essa regra de dinheiro. E eu meti a cara para conseguir resolver o primeiro ponto, que era conseguir ganhar mais e quebrar um calo que tinham colocado na minha cabeça aqui. Filho de pobre fica pobre. E eu nunca acreditei nisso. E depois que eu dei esse primeiro quebra, eu tive acesso ao primeiro livro em 2005 sobre dinheiro, que é esse livrinho aqui, ó. Pai Pobre, Pai Rico. Todo mundo pode ter acesso a ele. Esse livro conta a história de dois pais, né? Que o garoto teve dois pais. Um pai que tinha mentalidade de escassez, queria ter uma formação acadêmica, um emprego e sempre ficou dependente de dinheiro e dívida, e o outro que empreendia e cresceu e sabia lidar com dinheiro. Hoje, esse livro aqui tá com mais de 12, 13 milhões, salvo engano, esse livro aqui é bem antigo, esse meu, né? Ele deve estar com mais de 15 milhões de vendas se bobear. Esse aqui, quando eu comprei, ele tinha 9 milhões de exemplares vendidos, isso aqui vende pra caramba. E é um livrinho ainda do Robert T. Kiyosaki que funciona muito bem. Ele diz o seguinte: o que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro, que é o que ensino para os meus filhos hoje. Só que eu não tinha essa capacidade de recepção na época, porque meus pais não me ensinaram. Então, caras como eu vêm cá e te ensinam. Agora, você sabe, né, que na internet tá cheio de fórmulas mágicas. Esse livrinho é um livro de entrada. Eu vou te dar algumas sugestões aqui de comentários que fizeram, isso aqui é prova social. Diz assim: pai rico e pai pobre é o ponto de partida para quem quer controlar seu futuro financeiro. USA Today, que é um jornal americano. Olha esse aqui. Para chegar ao topo financeiramente, você precisa ler Pai Rico, Pai Pobre. Nesse livro, sabedoria e bom senso estão a serviço de um futuro financeiro. É o Zig, cara. Quem conhece sabe que esse cara é um conferencista famosão. Olha um outro aqui. Se você quer saber como ficar rico e continuar rico, leia esse livro. Cara, fundamental essa frase. Agora, tem algumas aqui que são assim, é o último depoimento que eu vou ler sobre o livro, que ele diz assim: só queria ter lido esse livro quando eu era mais jovem, ou melhor ainda, queria que meus pais tivessem lido Pai Rico, Pai Pobre, e o tipo de livro que você compra e dá a cada um de seus filhos e compra mais exemplares para guardar e presentear os netos quando eles estiverem 8 ou 9 anos. Meu filho com 9 anos já ouve capítulos do livro Pai Pobre, Pai Rico, que é o ensinamento básico que eu vou trazer para vocês, e não é besteira. É um best-seller, é um livro que vocês precisam ler, e é o ponto de partida, é o ponto de entrada. E foi isso aqui que me acordou. E é óbvio, hoje você vê muitos coaches, você vê muitos caras que têm fórmulas mágicas trazendo para você, e muitos deles não funcionam. Então a primeira introdução, se você quer entender, Pai Rico, Pai Pobre. Segundo, galera, isso aqui eu escrevi, esse livro é meu, eu tenho 13 livros escritos. Quando eu fiz efetivamente o desafio de 66 dias. Eu criei por 66 dias processos de hábitos que vocês conseguem criar também. Tanto que o que vai te fazer ficar rico e o que vai te fazer a não ficar numa lama financeira que seus pais estão ou já estiveram, que é, chega dia 1º, recebe, dia 2 acaba o dinheiro, tá no cartão de crédito, tá no cheque especial, reclama a vida inteira, tudo tá caro, acaba desenvolvendo o mau hálito da vida, que é falar mal de pessoas e inveja, que só é o mau hálito da vida da alma, e você nunca consegue ficar bem porque você não gera hábitos financeiros.
filhos fortes. Você não gera hábito de não pagar juro, você não gera hábito de entender sobre juros simples, juros compostos, investimentos, fundos de reserva, você não gera hábitos sobre isso. E para você ter efetivamente a capacidade de entender sobre dinheiro e chegar num primeiro milhão, galera, o primeiro milhão hoje não é mais o mesmo primeiro milhão de quando o Bambam ganhou. Também não é o primeiro milhão de quando aquele cowboy que fez o Big Brother ganhou. Inclusive, na época, o cowboy não ganhava 1 milhão, ele ganhava 500 mil, mas hoje valeria uns 2 milhões. E também teve a outra menina ganhadora do Big Brother, que inclusive eu fiz um vídeo pro meu canal do Instagram, que eles simplesmente ganharam muito dinheiro e ficaram pobres. Por que eles ficaram pobres? Sem mentalidade financeira. Então não é a quantidade de dinheiro que vai deixar você rico, mas a sua mentalidade que vai deixar você rico. Então eu vou resumir. De todos vocês que estão vendo esse vídeo aqui, tem muitos de vocês que não têm dinheiro hoje, que ainda estão com limitação financeira, mas já são milionários porque a mentalidade está pronta. E você não vai desistir. Você vai ouvir pessoas de sucesso, vai grudar com pessoas positivas, entender sobre dinheiro, estudar sobre o ecossistema, ganhar mais, cuidar com os impostos que você paga, aprender sobre os impostos e, sobretudo, você vai ter a regra do livro de Provérbios, do Antigo Testamento do Rei Salomão, da Bíblia, grudado na tua cabeça. Você vai sempre ganhar aqui e gastar aqui embaixo. E você precisa ter essa mentalidade vencedora. Agora, em contrapartida, se você não conseguir organizar essa mentalidade de prosperidade, essa mentalidade milionária, do outro lado você vai desenvolver uma mentalidade de escassez ou uma mentalidade de pobreza e você vai se auto-sabotar. Você começa tudo em 2 planos, primeiro interno, depois externo. Então crie a sua riqueza interna, uma mentalidade poderosa. Como é que você faz isso? Colando com pessoas com mentalidades vencedoras. Então grave essa regra. É muito, mas muito, 99,9% das pessoas que sobem, ficam milionárias e caem, elas sobem de novo. Quantas histórias você não conhece de caras que quebraram as empresas e voltaram com empresas mais fortes? Mas em contrapartida, esse primeiro com mentalidade milionária, mentalidade de rico de verdade, sabe lidar com dinheiro, sabe fazer, por algum motivo a coisa deu errada, mas ele se levantou. Em contrapartida, você vê pessoas que ganharam na Mega Sena, ganharam em programas como o Big Brother e ficaram pobres. Por quê? Porque eles não estavam preparados com mentalidade. O que conta de verdade é a mentalidade. Para isso, galera, eu escrevi 2 biografias, tá? A primeira, uma biografia que faz da minha primeira parte, porque eu vim do serviço público, eu passei em 12 concursos públicos. Eu sou a prova viva que funciona, eu sou um vencedor. Só que eu cheguei lá atrás e falei, putz, cara, servidor público não fica rico, não fica pobre. Por um momento fez sentido pra mim, depois parou de fazer sentido e eu quis ficar rico, tá? Eu tinha um objetivo de ficar milionário, andar em carros que eu não conseguiria andar, ter as melhores casas, as melhores viagens. Eu tinha ambição de ser grande. E com essa ambição, eu cheguei a grandes lugares. E depois eu escrevi O Sonho Real, porque essa história do sonho real, ela diz o seguinte, a história de sucesso de quem arriscou tudo e venceu. E eu arrisquei tudo várias vezes e venci, e inclusive é isso que eu tô fazendo hoje. Hoje eu ensino você a empreender, ensino você a ter uma mentalidade vencedora, ensino você a colar com pessoas positivas e ensino você a ser uma pessoa melhor. Agora, desde o início do vídeo até agora, o que é essa orientação? Faça seu primeiro milhão, fique rico com uma orientação de verdade. Esse é o primeiro de muitos livros que eu vou indicar sobre organização financeira, tá? E eu vou fazer o seguinte para você, lembra de você não fugir aqui embaixo ao nosso desafio, porque vão ser 7 dias da maior mentira que te contaram. E a gente vai organizar a sua cabeça para você sair do zero e chegar no primeiro milhão. Curte esse vídeo, dá um like e deixa sua pergunta aqui embaixo, porque as perguntas desses vídeos vão gerar novos vídeos. E não esquece de compartilhar, que é super importante. O YouTube só entrega porcaria, coisa séria, não tá querendo entregar mais. Então, eu vou contar com a sua inscrição e com o seu compartilhamento.